Olá, meu nome é Cláudia Fló, eu sou responsável pela área técnica de saúde do idoso aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Meu trabalho aqui começou em 2010, quando eu fui contratada como consultora, trabalhando com a Marília Louvison, que era a coordenadora da ocasião, e junto com Sandra Gomes, Dr. Alexandre Kalash, que foi contratado aqui pela Secretaria também, Dora, Tereza e a própria Marília. Então, nós formávamos um grupo responsável então pela saúde do idoso e começamos com o Kalash a fazer esse programa, que é um programa estadual. Então, a gente fala do selo Hospital Amigo do Idoso, mas isso é um pequeno braço de um programa muito maior, é um programa, então, estadual e intersecretarial. Tem 12 secretarias de Estado envolvidas. O que nós pensamos na ocasião? Cada uma das secretarias que estava envolvida pensou alguma ação que pudesse contemplar os pilares do envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde. Então, participação, segurança, saúde, e nós colocamos mais um na ocasião, educação, que se vocês olharem, não tem na Organização Mundial de Saúde, mas o Kalash, nós achamos que era bem importante incluir a educação, que também é uma coisa que a gente deve se preocupar sempre, né? Não só para os profissionais, mas também para os idosos. Então, nós pensamos tudo isso e junto com as secretarias, então tinham dois grupos, na verdade, trabalhando. Um era uma comissão intersecretarial, pensando então essas ações, e o outro grupo era um grupo de 15 hospitais que ajudaram a fazer um manual para o selo do Hospital Amigo do Idoso, tá? Que é o que mais acho que interessa para todos vocês. Então, nós pensamos em criar então serviços que fossem mais amigáveis aos idosos. A intenção do selo é esta, é deixar de ter o idoso invisível no hospital, para que todos os profissionais saibam que o idoso é diferente dos demais pacientes, que os idosos somos diferentes dos demais pacientes. Então, qual é o maior benefício no meu ponto de vista? É justamente envolver todo o pessoal que trabalha no hospital e às vezes até os familiares, porque mesmo os familiares às vezes não enxergam o idoso. É muito comum que os familiares achem que é frescura do idoso andar devagar, que é frescura não entender o que está se falando, assim, não avalia que pode ter um déficit auditivo, pode ter um déficit visual e que não é má vontade dele esse tipo de atitude, né? Então, quando você diz o que foi, não entendi bem, nossa, como meu pai é chato, fica me pedindo para repetir toda vez, talvez não esteja escutando bem, né? Então, isso é um detalhe, né? Um exemplo bem primário, mas isso acontece em vários outros assuntos, até das pessoas não saberem que a digestão do idoso é diferente do jovem, e assim, a gente está falando de pessoas a partir de 60 anos, e claro que aos 60 a gente é de um jeito, aos 70 é de outro, aos 80 é de outro, aos 90 é aos 100, né? Quer dizer, hoje nós temos muitas pessoas centenárias já. No Hospital das Clínicas tem até um ambulatório de centenários, existia um de nonagenários, que era, né, uma coisa extraordinária alguns anos atrás. E aí esses nonagenários foram vivendo e acabaram criando um ambulatório então de centenários, o que é, né, uma conquista, claro, né? Essa conquista vem carregada de outras considerações, outros problemas.
outras ideias, né? Então, por exemplo, nós não temos mais filhos como nós tínhamos antigamente. Então, em geral, as famílias agora têm 1, 2 filhos no máximo. Antes, as famílias tinham 10, 12 filhos e uma filha, geralmente era uma mulher, era escolhida para ficar com os pais. Então, você ficará, a gente, né, ficava para a titia solteirona, cuidando dos pais até que os pais morressem. Então, a gente ouve casos de pessoas que foram se casar, foram arrumar um namorado depois que os pais morreram, né? Agora, hoje em dia, se isso acontecer, seria um problema, né? Porque os pais estão morrendo com 90 e tanto, quer dizer, a pessoa tem quanto já, né? 70? Aí que vai ter direito a arrumar um namorado. Isso é brincadeira, só para dizer que nós estamos todos vivendo muito mais, né? E a gente precisa se adaptar, então, a essas mudanças. Por que eu acho que os hospitais devem aderir, né, ao selo Hospital Amigo do Idoso? E no que esse selo difere das auditorias, tal, que existem como ONA, Joint, etc. Até onde eu sei, tem um custo para o hospital contratar uma dessas empresas que faça essas auditorias. Se eu não estou enganada, é assim que funciona. Então, uma grande vantagem do selo Hospital Amigo do Idoso é que o hospital não paga nada. Não tem nenhum benefício. Um hospital público que faça adesão, terei benefício econômico? Não terá. Mas também não terá nenhum pagamento deverá ser feito. E as ações, se a gente olhar as primeiras ações para ganhar o selo inicial, que são 7 ações obrigatórias, são bastante simples. O que é mais complexo nessas ações é fazer a entrevista com os idosos, com os profissionais e com os acompanhantes. Essa é a parte mais difícil, e isso não é difícil, quer dizer, não é uma coisa que se precise contratar uma empresa para fazer nada disso, até porque a gente fornece o questionário, né? Então, o questionário é fornecido e não é para tantas pessoas assim que tem que se fazer, né? Em torno de 100, 150 pessoas que devem ser entrevistadas. Uma vez que essas ações sejam feitas, daí passa para o selo intermediário, selo pleno e do mesmo jeito, né? Tem ações obrigatórias e aí vão ter também ações que são eletivas, que o hospital pode escolher entre 3 eixos, né? Que mais que eu posso contar para vocês? A senhora mencionou aí que para a criação desse manual, enfim, foram aí em torno de 15 hospitais que ajudaram. Poderíamos dizer que esses 15 hospitais têm um serviço de excelência para com o idoso? Não necessariamente, não necessariamente. Esses hospitais, assim, todos estão hoje envolvidos nisso e estão se esforçando para melhorar cada vez mais. O que você me pergunta é se na ocasião eles já eram excelentes em relação. Não, estávamos todos começando a pensar o que seria importante para os idosos no hospital. Então, muitas informações que a gente tem a respeito do envelhecimento são usadas, então, nessa ocasião que você está tornando o hospital cada vez melhor. Por exemplo, a gente sabe do risco de quedas em hospitais, não é verdade? Em hospitais, em todos os lugares. E sabe que os idosos, quando caem, correm um risco grande de sofrerem fraturas. Então, 10% mais ou menos dos idosos que caem voltam a ter uma vida perfeitamente normal, 100% normal. Então, muitos morrem por causa da queda, muitos são institucionalizados por causa da queda, porque ficam com sequelas importantes e a família daí não consegue mais cuidar. Então,
desastre, assim, é uma catástrofe na vida de um idoso, pode ser uma catástrofe, uma queda. Temos que olhar para isso no hospital? Temos. Porque, por exemplo, prestar atenção das grades da cama estarem sempre levantadas é uma atitude bastante simples, mas que faz toda a diferença, porque se a pessoa levantar sozinha, num momento que por acaso o acompanhante se distraiu ou que não tinha ninguém no quarto, de repente o acompanhante foi tomar um cafezinho nesse momento e a pessoa desce sozinha da cama e cai e fratura. Então isso é um transtorno para a própria pessoa, para o familiar e para o hospital, que tem responsabilidade sobre aquele paciente, né? Está internado, a responsabilidade é da gente. Sim. Então, essas pequenas coisas fazem, né, a gente olhar de uma forma diferente. Bom, esses 15 hospitais aderiram num primeiro momento ao selo, né? Nós tivemos um hospital que foi o Hospital de São Mateus, que foi um hospital piloto, onde foi feito o primeiro estudo, que não era exatamente como é este que a gente faz hoje. Tanto que o São Mateus teve que fazer tudo de novo para conseguir este selo que a gente tem hoje. Então, esses hospitais aderiram, fizeram, né, todas as ações necessárias, e na época que foi ser lançado, o Einstein, por exemplo, que não era do grupo, pediu para também aderir. Então, nós achamos que foi bem interessante. Ontem nós assinamos o 53º hospital. Então, 53 hospitais hoje. Nós temos hospitais públicos, privados, né? A fundação, qualquer hospital pode aderir. E aí eu acho interessante ver que hospitais do porte desses grandes que a gente tem em São Paulo, né, se interessaram em ter o selo Hospital Amigo do Idoso, já tendo ONA, Joint, etc, etc. Então, é bacana a gente ver que o foco do idoso faz a diferença, porque esse também é um ponto que difere dos demais. Os outros olham muito para o modo como o hospital funciona, para os processos, não é? Principalmente as outras, que eu saiba, né? Posso estar falando bobagem, mas que eu saiba é mais esse o foco. E a gente está olhando para as pessoas, né? Para os idosos em si. Sim, então, pelo tempo que foi implantado o selo, e por esse número de hospitais, a senhora disse 53, a senhora então poderia dizer que atendeu a expectativa? Tá dentro, foi um sucesso o selo? Os hospitais estão aderindo ou ainda é muito cedo para dizer isso? Eu acho que está sendo um sucesso. Fico super feliz porque só neste ano de 2009, que olha, nós estamos na metade do ano ainda, nós tivemos 8 adesões, 8 unidades, tá? A gente considera, por exemplo, o São Camilo aderiu há pouco tempo. Cada unidade a gente considera tá? Porque as unidades caminham separadamente, não é o São Camilo como um todo, não é o Einstein como um todo, o Oswaldo Cruz, o Sírio, o São Mateus, não. Cada uma das unidades hospitalares é considerado Então, nós temos hoje 53 que estão desse jeito, né? A senhora tem conhecimento de algum outro estado que fez algum projeto semelhante ou que tem interesse de ter o selo também hospitalar? Então, eu sou da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? E enquanto eu era presidente da gerontologia da Sociedade Nacional, eu fui muito procurada para saber como é que faz e tal. Então, no Rio já tem uma iniciativa parecida. Já tem também em Veranópolis,
que até eu fui para lá mostrar como era, até a convite do Kalash. No Rio Grande do Sul, outro lugar que tem é Porto Alegre mesmo, na Santa Casa de Porto Alegre, também me pediram para explicar como era. E a nossa ideia é que isso se espalhe para o Brasil mesmo. Então nós estamos nos trâmites aí para tentar levar isso para o Brasil inteiro, tá? Porque eu acho que é um grande benefício para os idosos. Deixa eu contar uma novidade, que tem uma coisa bem interessante que está acontecendo. Eu era também presidente do Conselho Estadual do Idoso. Então eu fiz gestões paralelas do Conselho Estadual do Idoso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2016-2018. Durante a minha gestão, saiu um edital, nós conseguimos lançar um edital no Conselho Estadual do Idoso para a utilização de recursos do Fundo Estadual do Idoso. Não sei se todos conhecem o que é isso. O Fundo Estadual do Idoso é um fundo do Conselho Estadual do Idoso, mas que fica guardado, entre aspas, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá? Então, o recurso só pode ser utilizado se os conselheiros autorizam de alguma forma. E a forma de autorizar é através de editais. Muito bom. Nós lançamos esse edital para distribuir 10.600.000 reais, que era o que tinha na ocasião. E aceitamos projetos de municípios, de entidades, né? Vieram vários projetos, mais de 250 projetos, e nós aprovamos cerca de 40 projetos. Um dos projetos que foi aprovado foi um daqui da Fundação Faculdade de Medicina com o ICESP, que eles propuseram fazer um sistema de avaliação para o selo Hospital Amigo do Idoso. Então, na verdade, eles propuseram uma ação que vai beneficiar muito essa iniciativa do selo e vai beneficiar muito a Secretaria da Saúde também, porque nós teremos então um sistema informatizado para que os hospitais subam os documentos, enfim, vai ser uma coisa muito mais organizada do que nós temos hoje. Vai melhorar muito isto, a avaliação e acho que até a divulgação. E isso também é um passo para que a gente tenha para outros estados, né? Porque é possível fazer algum acordo com outros estados. A minha preocupação sempre é que isso não tenha custo para os hospitais. Eu acho que isso é bem importante. Como isso foi criado na Secretaria da Saúde, que é uma secretaria de Estado, do meu ponto de vista, não seria correto cobrar, então, para que os hospitais tenham, né, esse selo e tudo. E uma outra coisa bacana desse projeto aí do ICESP com a Fundação é que vai ter também um novo manual com outro layout, do mesmo jeito que a gente tem esse, né, que é um pequenininho, amarelinho e tal, que é aquele padronizado. Agora terá um novo layout, uma coisa mais moderna e tal, e isso vai ficar pronto até setembro. Que então, ótimo. Perto. Sim, e doutora Cláudia, uma curiosidade e desse trabalho que a senhora realiza, qual o tamanho da sua equipe aqui na secretaria? Essa é pegadinha. Silêncio. Eu sou uma equipe, né? Eu sou sozinha aqui na área, mas eu conto com a colaboração de parceiros. Então, os hospitais me ajudam bastante, esses que aderiram, além de divulgarem, né?
me ajudam a trocar ideias, porque isso é super importante, né? E quando a gente resolve fazer algum evento, todo mundo colabora e cada um trabalha numa coisa e tal. E outros que me ajudam muito são o CRI Norte, o IPGG, o AME Idoso Sudeste e o AME Idoso Oeste. Esses 4 serviços são exclusivos para idosos e são do Estado. Então, eles, por exemplo, nas reuniões que a gente faz do selo Hospital Amigo do Idoso, nós nos reunimos um mês sim, um mês não, né? Então são bimensais as reuniões, eles sempre comparecem. Quando a gente faz atividade para prevenção de quedas, esses 4 ajudam muito. Então, um arruma alguém que fale, o outro arruma um lugar, o outro... E assim vamos, né? Cada um faz. É o jeito que a gente tem de conseguir caminhar, né? E, doutora Carla, uma curiosidade, a senhora fala com muita propriedade do tema, qual que é a formação da senhora? Eu sou fisioterapeuta e sou especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então é assim, eu além de ter feito fisioterapia, eu me especializei na área do idoso e prestei uma prova de título da sociedade para, né, ter o reconhecimento, então, dos meus pares do que eu faço. Que bom. Posso? São 2 perguntas, agora já... A primeira é o selo. Você acha que o selo é mais hospitalar ou ele também se adapta para as outras organizações de saúde, como clínicas, tem clínicas enormes de oncologia? Então, a nossa ideia era expandir mesmo, e não só para a área da saúde, porque dá para ser também uma empresa amiga do idoso, dá para ser um comércio amigo do idoso, enfim, dá para a gente pensar tudo. Um restaurante amigo do idoso, digamos, um restaurante que num determinado horário atenda idosos com desconto, né? Seria interessante, né? Uma coisa assim, uma academia, que naquele horário, isso até existe, academias que fizeram parceria, né, com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para terem desconto. Uma das ações, aliás, do programa grande é essa, é um cartão chamado Vida Ativa. Então, dá para a gente pensar em todas as áreas. Especificamente na área da saúde, a ideia é expandir para além dos hospitais. O que eu acho? A gente tem que pegar essas ações e fazer pequenas modificações. Eu não tive ainda pernas para fazer isso, mas a ideia é, por exemplo, tornar laboratórios, né, centros de diagnóstico, amigos do idoso. Eu já cheguei até a conversar a esse respeito com alguns laboratórios que fazem diagnóstico, mas ainda não consegui caminhar. A ideia é essa mesmo. Só mais outra pergunta. Como gostaria que você explicasse como é feito esse processo de avaliação? Porque como é uma equipe, como assim, eu sou um hospital, eu quero aderir ao selo do idoso, como é feita essa avaliação? Se só entrega o documento, tem uma avaliação logo? É assim, a adesão envolve apenas que o presidente, o diretor, alguém do alto do hospital, né? Alguém que de fato possa tomar decisões no hospital, vem até aqui. Vem até aqui mesmo. Então, por que eu faço essa exigência? Ontem mesmo veio o presidente de um hospital de Americana, um senhor de 83 anos, que é o presidente, se deslocou de Americana até aqui para assinar o termo de adesão. O termo de adesão nada mais é do que um papel, é um certificado, que essa pessoa assina e eu assino. Então eu brinco que é um acordo assim, no fio do bigode, né? É um acordo
acordo de cavalheiros mesmo, né? Por que eu peço para essa pessoa vir até aqui? Porque é uma forma da gente engajar a diretoria do hospital no processo. Se os profissionais que trabalham na área se entusiasmarem, então, digamos, né, eu sou enfermeira daquele andar onde tem muitos, digamos que seja da clínica médica, e tem muitos idosos internados. E eu falo, nossa, fiquei sabendo, como eu converso com um, com outro, animo o pessoal ali, vamos fazer e tal. Tudo bem, poderia ser feito dessa forma. Aí o que ia acontecer? Quando chega o momento de tomar uma decisão importante, por exemplo, não precisa ser nenhuma decisão que envolva recurso financeiro. Pode ser que seja, né? Por exemplo, tem que trocar a identificação porque as letras são muito pequenas. Isso envolve custos, né? Envolve recurso. Isso aí a gente vai ter que perguntar para alguém, não é? Mas até uma coisa, por exemplo, essa enfermaria é bem ensolarada, esta nem tanto. E aqui não tem tanto idoso, e essa aqui que é tão mais escura, não é tão adequada em termos de luminosidade, puxa, a gente podia trocar, não é? Os profissionais podem resolver isso? Não podem. E isso nem tem gasto, né? Então, a gente percebeu que se não trouxesse os diretores, se eles não soubessem o que estava acontecendo, a gente perdia o trabalho dos profissionais e perde o pique, né? Porque você faz um monte de coisa e tal, na hora que é para fazer um negócio, falta só isso, não consegue. Todo mundo desanima. E aí ninguém mais quer fazer nada, né? Aí a gente perde essas pessoas que estavam entusiasmadas, é uma pena, né? Então a gente amarrou desta forma, né? Aí você perguntou da avaliação. Então, para adesão, basta que venha, então, o diretor. Para o selo inicial, que tem só aquelas 7 ações obrigatórias, o hospital me entrega um pendrive comprovando que aquelas ações foram feitas. Então, por exemplo, tem que criar um comitê gestor do selo no hospital. Precisa ter alguma circular que foi feita no hospital, para que todos os profissionais do hospital soubessem quem são as pessoas que estão trabalhando nisso. Enfim, tem que ter algum aviso que foi dado no hospital. Outra coisa que tem que ter, a lista de presença das reuniões que essa comissão fez. Ata das reuniões. Então, todos esses documentos têm que ser escaneados e salvos num pendrive. É num pendrive mesmo. Eu logo na primeira avaliação que foi feita, eu percebi, primeiro, que era um gasto desnecessário de papel. Se fossem, né, imagine uma cópia de tudo isso, para quê? Né? Se a gente tem hoje a possibilidade de fazer tudo de forma eletrônica. E isso vai ficar ainda mais facilitado quando tiver o sistema funcionando, porque o hospital, ao invés de me entregar o pendrive, ele próprio vai já fazer o upload no sistema. Vai ser eu estou super entusiasmada, eu gosto de coisa moderna, acho que vai ficar bem legal. E, enfim, por enquanto então é assim, a gente recebe o pendrive e avalia. Não sou só eu. Tem um grupo de pessoas que faz essa avaliação comigo. Então, pessoas que são da atenção básica, pessoas que são da coordenadoria de serviços de saúde e pessoas que são da coordenadoria de gestão dos serviços de saúde. Por que são pessoas daqui de dentro, né? Porque a gente não tem recursos justamente para pagar pessoas, para contratar pessoas. Então, a gente pede para os coordenadores indicarem pessoas que possam nos ajudar. Né? Então, são essas pessoas que ajudam. E uma outra coisa é a gente pedir que profissionais que trabalham em hospitais, que já têm o selo pleno, também nos ajudem.
Eu fui há pouco a Barretos fazer uma avaliação da Santa Casa e convidei o Hospital São Judas, os profissionais do Hospital São Judas, para irem comigo na visita de avaliação para o selo intermediário que eles solicitaram. Então, o selo intermediário e o selo pleno envolvem uma visita, né? E isso é bem complicado para a gente conseguir fazer essa logística. Por exemplo, eu fui, né, então, há 2 semanas atrás, para Catanduva, São José do Rio Preto e Barretos. Em 2 dias fiz as 3 cidades, né, que tinham 3 hospitais para olhar. Aproveitando, você falou da visita, ok, só para pegar esse gancho. Dos hospitais que já tem o selo, né, dos 53, qual é a programação no sentido de recertificar que ele mantém o selo, né? Essa visita é feita de novo em quanto tempo e como é esse controle, entendeu? Para a gente saber que a gente continua... Então é assim, adesão, eu tenho... Nem todos os hospitais estão, logicamente, no mesmo nível, né? Então, tem vários que estão em adesão, vários que estão no selo inicial, alguns no intermediário e só 6 no pleno, tá? O tempo esperado para cada mudança é mais ou menos 1 ano. Mas coincidiu, esse selo mesmo foi lançado em 2014, em agosto de 2014 foi a primeira assinatura desse grupo dos 15 hospitais. E calhou de logo depois ter esse contingenciamento imenso de recursos, o país, né, piorou muito economicamente, e nós resolvemos não apertar tanto em termos de tempo os hospitais. Mas, no fim das contas, passa pouquinho de 12 meses, sabe? Em geral, cumprem. Então, vai, né? Depois que tem o intermediário para o pleno, mesma coisa, outra visita, e depois de ter o pleno, é aí que tem a recertificação, certo? Aí, a cada 2 anos, o hospital tem que ter a recertificação. Como é que funciona? Nova visita, eles têm que mostrar que as coisas ainda estão caminhando, aquilo que estava caminhando continua caminhando, e o que fizeram de novo para melhorar, né? Porque não basta manter aquilo e não criar nada de novo, né? Tem que ter alguma novidade. E sempre tem. Uma outra coisa bem legal que a gente faz, que eu acho bem interessante, é pedir para os hospitais que têm selo pleno adotarem um hospital. Aliás, não precisa nem ter selo pleno. A gente pede para quem está mais adiantado adotar um que está começando. Então, como tem hospitais que são da mesma organização social, por exemplo, e um já está um pouquinho mais adiantado, o outro está começando, é comum, né, que esses adotem aqueles que já estão perto, né, da mesma organização, por exemplo, sei lá, Secov ou Santa Catarina e assim por diante, né, de todas as organizações sociais que nós temos. Então, está funcionando. Deixa eu só contar uma coisa que eu não falei, para que servem essas reuniões bimensais que a gente faz? A gente faz essas reuniões para 2 motivos. Primeiro motivo, para manter todo mundo atualizado. Então, a primeira parte da reunião, que tem só 2 horas, é uma atualização de algum tema importante. Quer seja um tema do próprio envelhecimento, como, por exemplo, a próxima reunião nós falaremos sobre auditoria, exatamente. Né? Virar uma pessoa falar sobre isso. Então, a gente convida alguém que possa falar. Tivemos, numa das reuniões, falando sobre cuidados paliativos, que também é um assunto importante. Outra reunião, nós falamos sobre idosos LGBT, que também nós todos estamos envelhecendo, inclusive os LGBT, claro. E aí, como é que vai ser, né? Como é que a gente vai
lidar com isso, né, em todos os serviços de saúde, como nós estamos lidando já com isso. Então, sempre a gente procura um tema assim que seja interessante para todo mundo. E a segunda parte da reunião é para trocar figurinhas entre os hospitais. Então, a ideia é que, nossa, eu não sei como fazer para gastar pouco para trocar a minha identificação lá, as tais que estão com letra pequena. Sabe como eu fiz? Eu fiz não sei de que jeito. Então, troca ideia com o outro. E é muito legal porque nós temos hospitais de todos os tipos. Hospitais ricos e outros que nem tanto. E aí a troca de experiências é muito interessante. Às vezes ajuda mesmo. Olha, eu vou lá no seu hospital mostrar como é que dá para fazer. Vou lá olhar como é que dá para fazer, porque eu já tenho experiência, vou lá fazer. Então, se formou uma rede, né, muito interessante. E eu tenho, inclusive, um grupo de WhatsApp desses hospitais, que eu brinco, né, que é proibido dar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar oração, mandar piada, tudo isso é proibido. Que na primeira vez a pessoa é advertida, na segunda é excluída do grupo. É uma coisa assim bem democrática. Não, mas a gente quer usar isso exatamente para que seja uma forma de nós nos comunicarmos facilmente. Então é um jeito de eu atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. Até, por exemplo, acontece algum imprevisto, digamos que não possa ter uma reunião, sei lá o que aconteça, não é verdade? Pode acontecer. Então é um jeito de ter acesso a todo mundo rapidamente. Muito bem, doutora Cláudia, eu agradeço em nome do grupo pela disponibilidade da senhora e pelo conteúdo, e confesso que eu vou ter um trabalho para editar 37 minutos de muito conteúdo, porque eu não vou ter o que cortar, de tudo muito importante. Mas agradeço mesmo, foi enriquecedor e tenho certeza que todo esse conteúdo irá motivar os colegas, né, da classe, enfim, a levarem o assunto nos seus hospitais, nas instituições, para aderirem ao programa. Eu não tenho dúvida disso, né, porque estamos todos correndo para o mesmo, né, para esse mesmo fim. Né? Olha, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a Vera por ter sugerido que vocês viessem conversar aqui comigo, porque essa progressão, né, do número de hospitais está sendo feita no boca a boca, não tem outro jeito, ninguém tem nenhuma divulgação, a não ser quem entre no site da secretaria e olhe, por acaso veja lá, fala que será que é isso, né? É no boca a boca mesmo, então eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Sim, e quem sabe no boca a boca teremos mais cidades, amigos do estado, quem sabe um país, né, todo amigo do idoso. Quem sabe, né, a gente consegue, eu trabalho, meu objetivo é só esse, que a gente melhore a vida, né. Eu já sou idosa, mas mesmo quem não é, a gente espera que chegue lá, né, então todos nós seremos beneficiados se tiver esse olhar um pouco diferente. Acho que de todas as certificações que nós estudamos, a que mais mexe, pelo menos eu falo por mim, né, planta aquela sementinha, fala, que legal, eu quero saber mais, vou estudar mais, foi o selo Amigo do Idoso. Eu não conhecia, né, conheci através da professora Vera, e assim, tem sido o tema mais gostoso de estudar. Porque é o nosso dia a dia, né? A gente passa por isso. Nossos pais, né? Nossos tios, avós. Todo mundo tem um idoso na família, né? E isso enriquece a nossa relação. E a gente acaba aprendendo coisas também, né? Até, para quem ainda é jovem, do próprio envelhecimento. Do quanto é importante você ter vínculos, do quanto é importante o seu círculo de amizades, o quanto é importante você manter esse círculo para que quando você estiver na velhice, você tenha ainda amigos e tenha pessoas que estão ao seu redor, que você não fique isolado na sua casa, não é? E
A gente brinca, né, que, nossa, cara velho chato, que não sei o quê. A gente não fica chato do dia para a noite, não, gente. Quem é chato quando é velho sempre foi. Quem é implicante sempre foi. Pode ver lá para trás como é que era, né? Então, isso é um alerta para quem ainda não é idoso, de pensar na sua própria vida também, né? De se modificar para ser uma pessoa melhor. Por quê? Se a gente não é uma pessoa mais ou menos agradável, ninguém quer ficar perto, não é? Se é uma pessoa que só reclama, só é chata, etc., ninguém quer ficar por perto. Isso é muito triste. Bom é ter gente em volta na velhice, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu sou enfermeira assistencial e a minha experiência é com idoso, né? Eu trabalho, atualmente não trabalho, mas sempre foi na clínica médica. Sim. E a maior população da clínica são eu trabalhava como fisioterapeuta, como supervisora de estágio, né, de uma universidade, aqui no Hospital das Clínicas, e na clínica médica e na geriatria. Os pacientes eram praticamente os mesmos, né? O mesmo tipo de paciente. A diferença é que na geriatria eram ainda mais idosos, tinha muito idosos, né? Muito mais idosos, né? Tipo 80, 90 anos, assim. Na clínica médica eram idosos um pouquinho mais jovens. E ter a família por perto faz toda a diferença. Faz toda a diferença, toda a diferença. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. A gente fica aqui assim, se sentindo mais. A gente vai plantar sementinha, né? Que bom. Porque tem hospitais que já tem tudo pronto, mas ainda não tem o Não, e uma outra coisa que eu não falei, sabe o que é bem legal? Quando o hospital tem que fazer, ou elencar tudo aquilo que ele já faz para os idosos, todo mundo vê que já faz coisas. Nossa, nem me lembrava que isso era, sabe? Vai juntando o que o assistente social faz, o que o físico faz, o que a enfermeira faz, o que o psicólogo faz, coisas específicas. E aí você tem aquilo organizado, sabe? É uma forma de motivar também as pessoas a fazerem mais. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigada.